Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, o cenário está melhorando, aos poucos a gente vai preenchendo esse cenário aqui e vamos conseguir também melhorar som, também melhorar a imagem, tudo para que vocês acompanhem cada vez melhor a programação do NS Futebol. Combinado? Então vamos para os jogos da Champions League e para a análise. Seguinte, hoje vamos ter Napoli, Milan, Chelsea e Real Madrid. Esses são os dois jogos de hoje. O que aconteceu na semana passada? Real Madrid venceu o Chelsea por 2-0 no Santiago Bernabéu. Agora temos o jogo de volta. E o Milan venceu o Napoli por 1-0. Então vamos a alguns pontos aqui das análises. A primeira parte, quando você tem uma equipe muito sólida, como é o caso do Real Madrid, ela facilita a análise. Então, o comportamento do Real Madrid sempre é muito bom e isso vai facilitando a análise. Acontece com o Manchester City, com o Napoli, com o Arsenal, aí pegando outros campeonatos, né, não só a Champions League. Mas quando a gente observa essas equipes, né, e tenta fazer essa predição do que vai ocorrer, essas coisas são mais fáceis de prever porque tem menos variação de comportamento. E o Real Madrid está nessa linha. Então a gente teve uma facilidade de acertar o placar ou acertar o vencedor de Real Madrid e Chelsea, mas em contrapartida tivemos uma dificuldade de acertar Milan e Napoli pela segunda vez. Já tínhamos a dificuldade de acertar no italiano e agora no primeiro jogo da Champions League. E isso parte muito da gente entender os confrontos e entender também como cada equipe vai reagir a cada maneira. A gente tem uma dificuldade muito grande ainda de selecionar os melhores dados e, é claro, a gente vai tentar aprimorar sempre as coisas aqui no canal para vocês, tá? Então vamos a um ponto importante que é a análise. Vamos à análise dessa competição e desses jogos que vão ocorrer agora, hoje e amanhã, tá? Então vamos a Napoli e Milan. Já dá para ver uma vantagem óbvia do Napoli, né? Napoli, overall 73, jogando em casa, Milan, overall 51, vantagem para o Napoli. Tendência de vitória por 2 ou mais gols de vantagem, tá? Isso se o Napoli mantiver a média e o Milan também. Dá para a gente esperar um confronto onde o Napoli tenha mais posse, consiga, né, taxa de conversão muito próxima, consiga mais chutes, e tende a converter melhor do que o Milan jogando fora de casa, tá? Recuperação, os dois têm taxas próximas de recuperação. A única coisa que o Milan recupera um pouco mais rápido, o Napoli demora um pouquinho mais. E na parte de defesa, o Napoli consegue bloquear o chute, ou seja, evitar que o adversário faça o gol nele, né, pelo chute, a bola nem vai chegar ao gol direito, enquanto o Milan consegue evitar pelo seu goleiro, tá? Então esses são os pontos que a gente pode entender desse jogo. Se a gente for pegar aquele cenário específico, né, ou seja, pegar o mando de campo, mas só contra as equipes mais qualificadas, o cenário fica mais discrepante ainda, né, favorável à equipe do Napoli. Então, assim, em todos os cenários, o que aponta é para que o Napoli tenha uma vitória ou tenha uma grande chance de vitória. O que pode modificar isso? Pode modificar, obviamente, que o confronto já não começa no 0-0. Ele começa 1-0 para o Milan, então as estratégias vão modificando ao longo da competição e ao modificar ao longo dessa competição, a gente não pode entender esse jogo como um jogo único, mas sim como uma continuidade do primeiro jogo, né? E isso é muito complicado para análise, porque a gente vai partir do comportamento médio que não leva em consideração isso geralmente, tá? Então a gente tende a agora ter uma taxa muito mais próxima a 50-50, acertar os fáceis e errar esses mais difíceis, mas mesmo assim a gente vai tentar ir melhorando, tá bom? Já no confronto, né? Então vamos lá, só para a gente retomar, desse confronto, Napoli e Milan, classificação do Napoli a princípio, tá? A gente está falando de 2 ou mais gols, o Milan venceu de 1-0, então em tese, classificação do Napoli. Chelsea e Real Madrid. Chelsea jogando em casa vai bem, assim como acontece com o Liverpool na Premier, o Chelsea na própria Premier League mesmo, em casa os números são melhores. A gente vai ver um Real Madrid talvez com mais posse, mas com mais dificuldade de conversão
e um Real Madrid que sofre um pouco mais que o Chelsea quando enfrenta os seus adversários. E aí a gente tem essa vantagem de um gol de diferença para o Chelsea. Chelsea 65, Real Madrid 59. Se a gente for qualificar os dados nesse cenário, a gente pode até ver uma distância maior. O Chelsea foi bem no confronto contra o Dortmund, por exemplo. Na fase de grupos também acabou indo bem. Então, assim, a gente consegue entender essa vantagem para o Chelsea. Nesse cenário que é o comum, né, que é o cenário com mais dados, para a gente poder brincar um pouco com essa questão da previsão, um gol de diferença dá a classificação para o Real Madrid. Então a gente está olhando para um cenário onde o Real Madrid tende a classificar, com o Chelsea tendendo a vencer a próxima partida por um gol de diferença. De novo, o que modifica muito? Modifica muito a questão de você conseguir entender que o jogo já começa 2-0. Então, se a gente voltar, por exemplo, aqui, a gente está fazendo uma análise onde a gente está partindo do pressuposto que o Real Madrid vai ficar mais com a posse da bola. Se o Chelsea for marcar pressão, se o Chelsea for tentar ficar com a posse da bola, tomar conta do jogo, é muito provável que aconteça o contrário, né? O Real Madrid tende a ficar menos com a posse e o Chelsea mais com a posse, mas as taxas de conversões podem ser que invertam. Então, assim, percebam como um jogo vai encaixar diretamente no outro e a gente pode entender esse jogo como um jogo não de 90 minutos, mas de 180. Né? E aí, tendo um jogo de 180, essas coisas começam a ter uma outra característica. Então, assim, a gente está olhando para um cenário onde essas equipes tendem a se enfrentar, tendem a se organizar, mas não necessariamente as coisas vão caminhar dessa forma. Tá? Então, esse é um cenário mais geral, e agora as dificuldades de análise que qualquer analista teria é justamente entender o impacto do primeiro jogo no segundo. E isso a gente também vai ter aqui, e é o que a gente sempre faz. A gente expõe os nossos pontos positivos, claro, óbvio, a gente quer que você fique aqui, mas também vai expor nossos pontos negativos e pontos a serem melhorados para que a gente possa trocar uma ideia de fato sobre o futebol e sobre as coisas que a gente pode falar e as coisas que a gente também não pode falar. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Vem novidade por aí. Tá, prometi para vocês, vou cumprir. Grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e